exatamente. É um tema muito delicado, um tema muito importante. E assim, agora a gente dá a entrada aí para a próxima ordem do dia, né? No caso, que é a da semana passada, né? Da segunda semana aí do mês de agosto, na qual tivemos mais uma sessão plenária, mais uma sessão ordinária. E aí tivemos temas ali. Quantos temas ao todo nessa próxima ordem do dia? Nessa próxima ordem do dia, Tivemos aí tem oito itens. 8 itens já foram que foram ali alinhados, muitos que voltaram também, como foi dito anteriormente, para uma segunda discussão, ali para uma discussão derradeira, né, para realmente afirmar o que iria ser aprovado ou não. E aí a gente dá partida aí para mais essa ordem do dia, para mostrar tudo que vem rolando aí na Câmara Municipal de São Vicente, no caso, nessa retomada, nesse pós-recesso, podemos dizer, se é que assim podemos dizer, podemos afirmar. Com certeza, é um pós-recesso, né? E é o início. É engraçado que a gente coloca aqui assim, né? É a segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Então, aí você diz assim, não, mas peraí, como assim a segunda sessão? Mas não tem esse interregno? Tem esse interregno. Mas aí a sessão legislativa a gente considera o ano inteiro, tá? A gente considera de 15 de fevereiro, de 1º de fevereiro, desculpa, a 15 de dezembro. Então a gente considera o ano inteiro, então é a segunda sessão legislativa. Então é o segundo ano, né? Então a gente está no segundo ano desta legislatura. Essa legislatura qual é? A 18ª. Aí você vai falar assim, por que é a 18ª? Porque em 1946 foram reabertas as câmaras municipais. Elas estavam fechadas por determinação do Estado Novo, tá? Por Getúlio Vargas, na ditadura de Getúlio Vargas, na época ditatorial de Getúlio Vargas, ele fechou as câmaras municipais, fechou o Congresso Nacional. Ficou regimentado pelas mãos dele, de certa Sim, forma. ele concentrou todos os poderes nas mãos dele, mandou gente para prisão, etc. Tal, prendeu gente muito famosa, como Jorge Amado, né? Então, e gente assim que eram artistas, políticos, etc. Tal, ele prendeu muita gente. Caçou o Partido Comunista, dizer, fez bastante estrago, digamos assim. E no pós-guerra, né? No pós-guerra, houve um sentimento de necessidade de terminar com essas questões de ditadura, etc. e tal. E aí foi convocada uma. Em 1932, isso é bom porque aí as pessoas já ficam sabendo. Houve uma revolução no estado de São Paulo, que é uma Revolução Constitucionalista de 1932. Exatamente, a Revolução Constitucionalista de 32, que era contra o Estado que o Getúlio Vargas queria para o país, etc. e tal. Só que essa não funcionou a contento, digamos assim. Por quê? Porque conseguiu que houvesse uma Constituição de 1934, uma Constituição aberta, democrática, etc. e tal. Em 1937, o Getúlio Vargas falou: vamos estabelecer um Estado novo. O Estado Novo no país. Quer dizer, ele acabou com todo aquele trabalho da Constituinte, né? Que foi uma vitória do Estado de São Paulo, digamos assim, onde morreu gente. Numericamente ali podemos dizer que São Paulo não teve tanto êxito assim, até por conta das suas frotas, né? Mas ali tudo aquilo que São Paulo almejava, de certa forma, foi conquistado. Exatamente. Não houve a vitória, digamos, nas armas, mas houve a vitória da conquista da Constituinte de 1934. Só que o que o engraçadinho do Getúlio Vargas pensou? Falou, não, peraí, não, eu não vou entregar o meu poder todo para esses caras aí, não. Eu vou tomar o poder para mim, e fechou as câmaras. Quando fechou as câmaras, a gente considera a reabertura das câmaras em 1946, a Câmara e o Congresso Nacional, em 1946, a contagem das legislaturas. Porque se você for ver, as primeiras eleições aconteceram em outubro de 1532, de lá para cá não iam ser só 18 legislaturas, teria que ser muito mais, né? Mas a contagem zerou a partir da primeira legislatura, em 1946, e veio vindo. Então nós estamos na 18ª legislatura. Bom, isso é só uma curiosidade aí. Mas aí um fato aí curioso, um fato que também agrega aí conhecimento ao Câmara em Foco, porque o Câmara em Foco também é cultura, vale lembrar, né? Com certeza. E história também, porque São Vicente tem história. Com certeza. E depois, assim, o que eu acho mais interessante na minha profissão, por isso que de vez em quando eu pego alguns adolescentes e converso, não, faça direito, etc e tal. Não é puxar a brasa para minha sardinha, é porque
a formação na área jurídica traz a necessidade de ampliação de horizontes, um conhecimento nas mais variadas áreas. Até na matemática. Até na matemática. Né? Quando você vai calcular o que é devido para uma pessoa que tem um direito trabalhista, por exemplo, quando você vai fazer cálculo de direitos relacionados à sucessão, né? Aí você usa lá o percentual, você usa avos, né? Então, 8, 18 avos, e assim vai, né? E você tem toda essa necessidade de ampliar na área da história, na área da sociologia, né? Na área da filosofia, na área da cultura também, né? E quando você vai para uma Câmara Municipal, aí você precisa saber de tudo mesmo. Né? Tudo um pouco, né? Ele é um aglomerado de coisas que você precisa ter conhecimento. Na área da arquitetura, você precisa entender de urbanismo. Né? Na área do direito financeiro, você precisa entender finanças públicas. Na área administrativa, você precisa entender de administração pública, né? Ainda que não seja o direito administrativo necessariamente, mas na administração pública não tem só o direito administrativo, tem outros aspectos relacionados à gestão, relacionados a estratégias, a formação de políticas públicas, né? Então, tudo isso é absolutamente essencial e necessário para quem queira ampliar horizontes. E para quem queira pretender ser vereador, por exemplo, é uma excelente escolha. Não que seja excludente de outras atividades, mas é uma excelente escolha porque permite que o vereador tenha mais amplitude de conhecimento. Acaba estando até imerso a esse universo aí. E agora, para que a gente chegue aí até a essa sessão ordinária que tivemos aí, na segunda sessão ordinária do mês de agosto, tivemos aí uma discussão e votação única de um veto total também, né? E foi a respeito de qual tema? Voltando ali o tema da primeira sessão ordinária. Foi do vereador Edinho Ferrugem, que dispõe sobre o fornecimento de colete de identificação pelos estabelecimentos comerciais aos funcionários que atuam com delivery no município de São Vicente. Então, quem, por exemplo, do iFood ou pega alguma Uber Eats, por exemplo, né? Essas empresas que fornecem alimentação, às vezes o cara pega lá o negócio, ele está com uma camisa que você não sabe dizer de quem é, se realmente aquele cara vai entregar alguma coisa ou vai te render para levar para sua casa e cometer um assalto, etc. e tal. Então, o que estava sendo pedido nesse projeto é que as empresas arcassem com essa identificação. O prefeito, de uma maneira meio estranha, também alegou essa de duvidosa constitucionalidade, quer dizer, está virando lugar comum agora dizer o que é duvidosa constitucionalidade. Só que aí cabe um esclarecimento. A constitucionalidade, ela presume, é presumida a constitucionalidade. A inconstitucionalidade você tem que comprovar. A constitucionalidade é presumida. Então, eu presumo que aquele projeto seja constitucional. Depois eu vou ter que comprovar que ele é inconstitucional. Então, eu tenho que dizer qual é o dispositivo que ele está infringindo, qual é o ponto que não deva ser aceito. Por exemplo, isso aqui é um projeto que é de iniciativa do prefeito. Então, está lá, diz quais são as matérias, está no artigo 54, se não me engano, da Constituição Federal, quais são as matérias, não lembro se é 54 ou 57, mas de qualquer forma, estão lá quais são as matérias que são de iniciativa do prefeito municipal. Então, se ele indica, olha, isso aqui é de iniciativa da prefeitura, do chefe do Poder Executivo, que é o prefeito, se isso aqui é de iniciativa do prefeito, então não pode o vereador apresentar. Aí sim, aí a gente realmente aceita. A gente faz esse filtro com muita frequência. Muitas vezes são apresentados projetos que são retirados. Não é assim, Vitor? Você não escuta isso na hora que está? Eu quero retirar a propositura tal. O vereador não diz por que está querendo retirar. Mas ali, sempre, na maioria das vezes, é acatado, né? Sim, e assim, ele quando faz o pedido de retirada, se o projeto não passou ainda pela Comissão de Justiça e Redação, ele não precisa nem ir a plenário. Se já passou, por exemplo, está aqui na ordem do dia,
aí o vereador precisa do beneplácito do plenário. Por quê? Porque já passou por uma discussão, algum outro vereador quer aprovar aquele projeto, mesmo ele querendo retirar, não, eu acho que é justo que aprove e tal. Então, eventualmente, pode ser que alguém dê o voto contrário à retirada da propositura, mas não é comum isso, não é? Eu já vi acontecer, mas é muito incomum isso, né? Tanto que na legislatura passada, por exemplo, a gente não teve nenhum caso assim, onde alguém discutiu uma retirada de propositura, mesmo porque sempre a iniciativa geralmente é individual, com exceção de emenda à lei orgânica, que exige 1/3 dos vereadores assinando, eles são coautores, tá? Então, eu acho engraçado que algum vereador algum vereador apresenta uma propositura e o outro vereador diz que eu quero subscrever. Não, ele não quer subscrever, eu quero apoiar a sua propositura. O termo correto é eu quero fazer o meu apoiamento, quero dar o meu apoio à sua propositura. Por quê? Porque a autoria é do vereador. Se você subscreve, você também é coautor. Para a coautoria, considera-se o autor o primeiro que assinou, porque está no regimento interno isso. Por quê? Porque quem é que pode retirar? O autor. O subscritor pode retirar? Não. Então ele não é subscritor, né? Então é só um cuidado aí que se algum vereador estiver assistindo o programa, tome esse cuidado. Quando alguém acha interessante um projeto de lei que foi apresentado, eu gostaria de dar o meu apoio, apresentar o meu apoiamento, minha assinatura de apoiamento a essa iniciativa. Esse seria o termo correto. E aqui a minha função é estar dizendo o que é o correto. Nem sempre o que é o correto é o que acontece, né? Mas a gente tenta prevenir. O resultado é o mesmo? É o mesmo. Tá lá, o cara assinou ali do lado da propositura, mas o efeito é bem diferente. Perfeito. Então, já dito isso, né, passando aí para o próximo tópico que teremos aí, que é a segunda discussão, né, também no caso de uma votação de um projeto de lei complementar do caso, né? É algo que já esteve na primeira sessão ordinária, que falamos aqui na nossa conversa, e agora voltou aí. Qual que foi esse que voltou? Como que foi a tramitação desse projeto? Qual foi o resultado final? No final das contas, o que rolou aqui? Então, esse aqui é a segunda daquele dos containers. Tá lembrado? Então, aí você diz assim para mim, mas por que alguns é uma discussão, outros são duas discussões? Isso não gera uma discussão? Gera uma discussão. Por quê? Porque as... Perdão. Opa, tranquilo. Estamos em casa. As segundas discussões acontecem para os projetos que estão indicados na lei orgânica. Então, as matérias relacionadas, por exemplo, a obras, relacionada ao plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, são projetos de lei complementar. Os projetos de lei complementar, além de exigir a maioria absoluta, exige duas discussões. Aí fala, mas já discutiu uma vez? Sim, mas por que existe uma segunda discussão? Porque entre a primeira e a segunda eu posso querer apresentar uma emenda. Olha, eu acho que tal detalhe precisou de uma emenda. Eu te dou um exemplo que é um pouco antigo, mas que aconteceu com muita frequência. Quando se estabeleceu aqui a criação, por exemplo, houve a apresentação, por exemplo, de uma transporte alternativo na época, né? Depois virou transporte por veículo de autolotação, mas o transporte alternativo que foi apresentado na época, a primeira apresentação foi totalmente rechaçada, porque não se queria aquela forma. Os taxistas vieram aqui, protestaram contra a apresentação daquele projeto. Em seguida, o Márcio, vendo que aquilo era bastante interessante, apresentou um projeto de transporte alternativo. A quantidade de emendas que apareceram foi um absurdo, sabe assim? Tanto que a gente teve que reunir a Comissão de Justiça para fazer uma coisa que está prevista no regimento interno, mas que geralmente a gente não faz, que é uma reunião para se estabelecer uma redação final do projeto. Porque haviam emendas contraditórias, havia uma série de contradições que não dava mais para resolver no plenário. Que o cara votava, por exemplo, na emenda 7 e na emenda 8. A emenda 7 dizia X, a emenda 8 dizia Y. Quem que vai arbitrar, quem que vai resolver isso?
à Comissão de Justiça e Redação. É mais uma coisa que cabe à Comissão de Justiça e Redação. Então, entre eles lá, eles vão escolher qual o melhor texto para aquele artigo, né? Mais uma função encarregada por eles, então, dessa forma. Né? E aí vai a votação, a redação final. No projeto de redação final ainda é possível apresentar uma emenda? O vereador que diz, não, mas o que eu queria não era isso, então vai à votação uma emenda à redação final, né, ao artigo, aquele artigo cuja redação final não ficou bom, o vereador eventualmente pode apresentar uma emenda. Então, a primeira ou segunda discussão é essa oportunidade que o vereador tem de fazer alguma alteração. Olha, eu concordo com o projeto de transporte alternativo, mas eu quero que o pessoal que é guarda civil municipal possa pegar o transporte sem pagar. É justo? É justo, né? Mas não estava previsto lá, então vamos colocar isso no projeto. Então, essas questões aí, às vezes, acontecem. Eu dei esse exemplo porque é um exemplo bem fácil, né? Principalmente para quem venciou essa época aí. Talvez você não tenha pego muito, não. Não. Eu confesso que não, mas reconheço que... Lembro da época das votações aqui em São Vicente, e foi uma época até que marcante, que temos até como mensurar aí a evolução que tivemos também, né, nesse sentido aqui na cidade, uma cidade que se desenvolveu perante a esses assuntos. Então, partindo para o próximo tópico, né, tivemos aí essa... Esse foi aprovado em segunda discussão, em votação nominal, tá? Para aprovação precisa da maioria absoluta, tá? E aí ele obteve a maioria absoluta e foi aprovado. Então a gente passa para o item 3. Segunda discussão e votação do projeto de lei 9822 do vereador Rodrigo Digão. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de grades ou redes de proteção nas janelas, sacadas e mezaninos. É a segunda discussão daquela questão que a gente estava falando. Quem não viu, né, a explicação que eu fiz a respeito das redes, aí eu não vou repetir, né? Pode acompanhar aí a discussão sobre essa questão na primeira parte desse. Com certeza, a gente consegue acompanhar aí, caso você... Lembrando, né, que nesse programa ele passa no 40.1 do Sinal Digital, também temos aí nas redes sociais, tanto no YouTube quanto também no Facebook, aí o Câmara em Foco você consegue assistir no canal da Câmara Municipal de São Vicente. É só dar o search, né, dá um Google, né, como o pessoal fala, que você encontra todo o conteúdo aqui do Câmara em Foco. Aí partindo para o quarto item aí dessa pauta tão importante. O quarto item, como eu já havia explicado para você antes, é a segunda discussão. Então, portanto, é para a gente poder aperfeiçoar, eventualmente, uma nova discussão sobre o assunto. Então, a segunda discussão do Dersinho Negão de Caminhão sobre o Maio Furtacor, que a gente já falou bastante, falou sobre a questão do parto puerperal, né, o estado puerperal minto, né, que é um estado pós-parto, que a parturiente começa a ter um problema de depressão, né, pós-parto. Então, para prevenir essa questão da depressão pós-parto, para prevenir consequências dessa depressão pós-parto, estão criando aí o Maio Furtacor, para evitar que eventualmente aconteça um infanticídio, como eu expliquei, né, também na primeira parte aí do Câmara em Foco, sobre essa questão da saúde mental materna. Bastante importante esse projeto, e eu espero que isso crie uma consciência da necessidade de cuidados com a mulher no pós-parto. Seja criada essa cultura de prevenção, né, de proteção para esse público tão sensibilizado que é a mulher ali no pós-parto. E aí o quinto item, né, que a gente pode ter também, sobre uma primeira discussão, né, e também votação de um projeto de lei muito importante aí para a cidade de São Vicente, que no caso discorreu a respeito do quê, José Carlos? Então, aí a gente tem a primeira discussão do projeto de lei do Jabá, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização pelas unidades hospitalares da rede pública e privada de exames para diagnóstico precoce da encefalopatia crônica não progressiva da infância, paralisia cerebral em crianças de 2 e 3 anos de idade. Então, essa questão da paralisia cerebral, né, é bem importante porque ela é muito prejudicial, a paralisia cerebral ela é muito prejudicial ao desenvolvimento dessas crianças. E elas precisam ter um exame muito precoce. Então, se esse exame for feito precocemente, é possível que os danos sejam atenuados, né? E é possível que se comece mais antecipadamente o tratamento. Então, é bastante importante
que as unidades hospitalares façam o quanto antes esses exames, né? Então, o vereador Jabá apresentou esse projeto obrigando a realização desses exames por parte das unidades hospitalares. Não acrescenta, digamos, uma despesa significativa, né, exceto pelo resultado desses exames, mas isso é compreendido dentro do SUS, né, do atendimento SUS. Então, esse recurso, eventualmente, é repassado para o SUS e aí é repassado para a unidade hospitalar. Então, na verdade, não tem aí o que a gente poderia dizer, mas não está dentro do orçamento. Não, está dentro do orçamento e não prejudica absolutamente nada em termos de SUS, porque o SUS é um sistema único de saúde. Então, um sistema integrado, União, Estado e município, né, cada um dentro das suas atribuições, né? O município fica lá com o primeiro atendimento e os atendimentos ambulatoriais, o Estado fica com os atendimentos hospitalares, né? E a União fica com o dinheiro. De certa forma, é assim que a gente pode sintetizar, que a gente pode resumir. E aí tivemos também o sexto item, né, que foi uma primeira discussão e votação no projeto de lei de número 41, aí do ano de 2022, né, do Jefferson Cesaroli, que também é membro aí da Comissão de Justiça e Redação aqui da Câmara, né? Ele tem esse papel importantíssimo. E aí ele discorreu sobre o quê? O que ele trouxe para essa sessão tão importante, José? Ele trouxe, essa discussão também aconteceu no foro adequado, que é a Comissão de Justiça e Redação, antes, como eu disse, todos os projetos, antes de virem ao plenário, eles são debatidos em reunião da Comissão de Justiça e Redação, e é sobre a criação do selo Empresa Amiga da Mulher. Então, a empresa que a iniciativa salários de homens e mulheres, né? Empresa que respeita a questão da necessidade da licença maternidade, da amamentação, de fornecer creche, e aí por aí vai, né? Quer dizer, e aí, Os demais direitos que a mulher, né, que recém teve um filho. E aí ele cria esse selo aí no sentido de que a empresa possa divulgar as iniciativas que vem adotando nessa área para poder melhorar em termos de visibilidade, né? Então, tornar mais visíveis e para que outras empresas também, concorrentes tal, também almejem a obtenção desse selo. Eu achei a iniciativa bastante interessante e a Comissão de Justiça e Redação entendeu que era possível sim. Já existem alguns outros selos relacionados a questões da dengue, ecológica, etc. e tal. Existem alguns outros selos e aí ele criou esse selo aí, Empresa Amiga da Mulher, que eu achei bastante interessante. Que seja instituído esse costume, né, para que sirva de exemplo aí para as demais empresas também terem esse aporte aí a esse público. O sétimo item que tivemos é um item, parece que um pouco mais curto aí, de acordo com o que a gente vem lendo aqui no nosso papel aqui da ordem do dia, mas é um item também importante, né? Isso. Quando eu disse na anterior, era a primeira discussão e votação do projeto do vereador Jefferson. Agora nós temos uma discussão e votação única do projeto de resolução do vereador Jabá, que constitui uma SEV. O que é SEV? Comissão Especial de Vereadores. Então, nós temos a Comissão de Justiça e Redação, que é uma comissão permanente. E nós temos uma série de outras comissões que são comissões temporárias, comissões especiais. Essas comissões chamam técnicos, chamam eventualmente a população para uma audiência pública, né? Então, as comissões especiais de vereadores elas são muito importantes e são um mecanismo que permite analisar uma determinada questão ou problema de uma maneira abrangente do que só na sede da Câmara Municipal. Só que o vereador vai analisar se aquilo é conveniente politicamente, o prefeito vai atender a analisar se é orçamentariamente conveniente, e aí fica só nisso, né? Então, onde entra a conveniência pública de algumas questões? Então, aí é possível participar, por exemplo, ver se a comissão está tendo quais atividades. Muitas comissões, às vezes, vão a Brasília reivindicar recursos para aquelas iniciativas. Então, aqui nesse caso da SEV, é para tratar da aplicabilidade da lei municipal no tocante à realização do censo inclusão e cadastro inclusão. De quem? Das crianças e adolescentes que têm algum problema, né, ou alguma característica especial, né, por exemplo, ele é portador da síndrome de Down, né,
ele tem lá autista, tem síndrome de Asperger, tem algum problema. Então, esse censo é exatamente para saber quantos são, qual é a necessidade, quanto cada escola pode acolher desses alunos, aonde eles estão localizados. É mais ou menos como um censo, né? Só que, no caso, para ter a viabilidade disso, é necessário ver de onde vão ser retirados os recursos, quais são os eventuais convênios que podem ser estabelecidos, né? Então, como é possível influenciar o IBGE para que inclua perguntas relacionadas a essa questão, né? Então, é por isso que foi aprovada em discussão e votação única essa comissão especial de vereadores, geralmente composta de 3 a 5 vereadores, né? Às vezes com 5, às vezes com 3. O vereador é que vai indicar qual é o número que vai apresentar de vereadores compondo essa comissão, e aí ela vai chamar, como eu disse, especialistas, vai chamar gente da área, né? Vai chamar assistentes sociais, vai chamar eventualmente algum secretário estadual, por exemplo, vai fazer uma reunião lá em São Paulo, né? Então é mais ou menos por aí. E que seja, né, bem sucedido esse trabalho aí dessa comissão em prol aí do desenvolvimento da cidade de São Vicente. E aí o último, mas não menos importante item dessa ordem do dia aí, já de retomada desse recesso legislativo para a segunda metade do ano, para que a gente dê aquela remada até o final do ano que a gente tanto espera, né? Não só a gente, como todo mundo, né? Imagino que todo mundo, né, queira que o tempo ele passe mais rápido, ainda mais agosto, né, que é conhecido como o mês que não acaba, mas ele acaba, a gente sabe que ele acaba, né? Brincadeiras à parte. Vamos aí para esse último item, que é um item aí muito importante também, também de discussão única pelo caso, né? Pelo que me parece. Exatamente. Então, como você falou da questão do agosto, aí a gente, a partir de amanhã, começa a propaganda eleitoral, né, obrigatória, né? Eu peço que as pessoas comecem a dar mais atenção a esses programas, porque a gente está vivendo um momento muito crítico para a nossa sociedade, né? Na questão da escolha aí dos quadros para... E olha, não se esqueçam, não é eleição só para presidente da República, não é eleição só para governador, é eleição para presidente da República, governador, deputado estadual, deputado federal e senador, né? Então, é muito importante que para todos esses cargos a gente possa fazer escolhas, né? Então, é muito importante isso. Que as informações sejam checadas aí em veículos na qual você tenha um pouco mais de confiança, para que você também não seja levado, né, por coisas ali mal intencionadas, né? Então é muito importante lembrar, hoje é dia 15 no caso, né? Dia 15 de agosto. Já estamos aí com dúvida referente ao dia da gravação. Dia 15 de agosto. Então, a partir de amanhã, dia 16 de agosto, a gente vai ter o início aí das propagandas eleitorais. Então, a gente dá esse adendo, dá esse alerta, porque o Câmara em Foco, além de ter essa responsabilidade de prestação de contas para você, cidadão vicentino, e também para quem, né, não é vicentino, mas acompanha aqui por algum motivo, né, a gente passa esse recado também, que é um recado muito importante a ser dado e bem lembrado pelo consultor aqui, José Carlos. E aí, por discussão única, tivemos aí esse item, voltando aí ao último item da pauta. O último item da pauta foi a discussão e votação única do PDL 2522 da mesa, que concede a medalha Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar aos policiais militares, cabo José Rogério Correia de Andrade e cabo Marco Antônio da Silva Cruz. Então, ele foi aprovado em discussão e votação única, também em votação nominal. Neste caso aqui, a votação nominal exige 3/5, né, dos vereadores. Antes, a gente exigia 2/3. Então, houve uma modificação regimental para permitir 3/5, né? Então, a gente precisa de 9 vereadores para a aprovação desse projeto, e não mais 10, como era antes, né? Aí você diz assim, não, mas por que estabelece um quórum diferenciado? Por causa das características da natureza dessas homenagens, né? Então a gente tem, de vez em quando tem aí decreto legislativo considerando a persona non grata. Já ouviu falar nisso, né?
Então, já houve algumas aprovações de persona não grata, quer dizer, a pessoa que não é bem vista, que não é benquista, que não deve pisar na Aquele climinha, né? Aquele clima legislativa. todo, né, amistoso, clima de Libertadores, como o pessoal fala, né? Exatamente. Então, existem homenagens positivas e homenagens que, digamos assim, negativas, né? Dizer, que na verdade são mais raras, obviamente, né? Mas existem algumas que, ou eventualmente, um projeto de decreto legislativo que revoga a concessão de um título de cidadania, etc. e tal, também de uma certa forma digamos, eu vou lá e digo que você é cidadão, aí eu tiro a tua cidadania. Também é, de uma certa forma, uma agressão, né? Então, e apenas para esclarecer, porque outro dia eu recebi uma consulta a esse respeito, eu aprovei um projeto de decreto legislativo para conceder um título para o Vitor, né? O Vitor vai ganhar. Você não é nascido em São Vicente, né? Não, não sou, não sou. Você não é nascido em São Vicente, eu posso apresentar como vereador, que eu não sou, mas poderia ser, apresentar um projeto de decreto legislativo para que o Vitor passe a ser cidadão vicentino. Então é simbólico, é uma homenagem, é uma honraria que é apresentada para o João Vitor. Deus o livre e guarde, o João Vitor não consegue receber, porque não marcou a data, etc e tal, e aí ele não consegue receber porque falece. Eu não quero isso, pelo amor de Por Deus. favor, calma aí, cara. Vê o que você tá falando aí, né? Que a palavra tem poder. Mas aí eu fui consultado a esse respeito. Então, havia uma pessoa que havia recebido um título de cidadão vicentino e, infelizmente, essa pessoa veio a falecer antes de receber o título. O que a gente faz? A gente revoga e apresenta um outro projeto, decreto legislativo para concessão pós-mortem? Não. Ele já recebeu, ele já foi aprovado aquele título. Então, só não foi concretizado aquele ato, mas a Câmara já deu autorização para que fosse confeccionado o título, etc. e tal, porque tem as despesas e os gastos precisam se justificar através de um projeto. Eu não posso sair distribuindo medalha para todo mundo, né? Digamos que aparece um presidente doido aqui, compra 550 mil medalhas e sai distribuindo medalha para cada munícipe, né? Até das cidades vizinhas. Então, assim, precisa de um projeto de decreto legislativo para a concessão dessa honraria. Se a pessoa veio a falecer, eu não devo apresentar um projeto de decreto legislativo revogando aquele título. Não, o título já é dele, já está autorizado. Ele não recebeu? A família recebe no lugar dele. É o que a gente chama de pós-mortem. Tá? Então, no título, eventualmente, concede pós-mortem, entre parênteses, ou então entre vírgulas, concede pós-mortem o título de cidadão vicentino ao senhor fulano de tal, etc e tal. Quer dizer, se não deu tempo de colocar o pós-mortem no título, não há problema nenhum, pode se conceder daquela forma mesmo para a família. A família vai enquadrar lá e vai guardar essa honraria. Como eu fui consultado a respeito, eu acho que interessa aí pelo menos para o círculo mais interno aqui da Câmara, ter o conhecimento a esse respeito. Perfeito. E o conhecimento a esse respeito foi dado, as explicações também a respeito dos itens que foram apresentados nas duas últimas sessões ordinárias que tivemos e também que calhou de ser as duas sessões ordinárias desse pós-recesso também já foram justificados, as contas aí estão prestadas a você, cidadão vicentino, e a gente fica por aqui com mais esse episódio do Câmara em Foco. Lembrando que você acompanha o Câmara em Foco no 40.1 do Sinal Digital, nos canais oficiais da Câmara, no YouTube, no Facebook, é só pesquisar lá Câmara Municipal de São Vicente, que você encontra tudo. Outros episódios também sobre temas importantes aqui para a cidade de São Vicente. E aí eu passo aqui o microfone para José Carlos Fernandes para que ele dê essa consideração final, porque temos muito trabalho aí adiante nesse pós-recesso e o trabalho não continua, a Câmara também não para e São Vicente tem esse valor porque também é uma cidade que nunca para. Eu gostaria de me despedir aí das pessoas que estão nos assistindo e gostaria de prestar minha homenagem aí aos policiais militares que receberam essa honraria
e também dizer a eles que confiamos que esse sistema de câmeras, né, que vão ser colocadas nos uniformes, deem continuidade a esse projeto que a gente, particularmente, isso é uma opinião minha, não é uma opinião da Câmara Municipal, por favor, né? Fique aí discriminado, Que é separado. bem acertado, porque podem haver posições políticas diferentes desta, mas eu gostaria de cumprimentar aí a Polícia Militar pelo início da aplicação desse projeto, que tem sido exitoso na diminuição dos homicídios cometidos por agentes policiais, né? Quer dizer, a letalidade, né? Não homicídio, mas a letalidade, né? Quer dizer, nas ações policiais, onde o infortúnio do resultado de morte tem sido menor com a aplicação dessas câmeras. E aí eu gostaria de, em nome dos dois cabos que foram mencionados aqui, prestar as minhas sinceras homenagens aí ao Corpo de Policiais Militares, que prestam um excelente serviço à sociedade como um todo. Perfeito. Homenagens feitas, homenagens dadas e ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.